pessoal, então aqui vamos finalizar as nossas melhores de 5 e é claro, para fechar aqui com um clássico da confeitaria brasileira, que é a nossa famosinha torta de limão. E para iniciarmos bem essa receita, aqui eu já tenho todos os ingredientes, que eu vou começar aqui com a nossa base. Porém, apesar da torta ser uma torta brasileira, aqui eu vou estar utilizando uma massa sablé. Para quem não conhece, a massa sablé é muito comum lá na região da França, onde os confeiteiros e patissiers franceses executam muito bem essa massa aqui de diversas formas. E aqui, é claro, não vou deixar passar em branco nenhum detalhe para que vocês aprendam todo o passo a passo. Lembrando a vocês que aqui eu terei 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga sem sal, 75 gramas de açúcar refinado e eu vou precisar aqui, pessoal, que eu tenho uma unidade de ovo, porém eu não vou usar toda essa quantidade, eu vou usar aqui basicamente meio ovo. E vamos iniciar aqui nossa receita, a princípio misturando os ingredientes secos, farinha de trigo e açúcar refinado. Agora a nossa manteiga sem sal. Lembrando que aqui eu preciso apenas de meia quantidade de ovo inteiro. Então, para vocês entenderem bem, tem um ovo inteiro. Só preciso mexer aqui para que gemas e claras fiquem bem unidas. E vou adicionar aqui metade dessa mistura de ovo. Sobrou um pouco aqui. Então, tudo que eu preciso fazer é simplesmente mexer aqui, ó, com a mão todos os ingredientes, até que essa massa ela comece a se desprender aqui da mão. Muito simples realmente da gente executar aqui essa massa, essa receita super prático. Percebam que a massa ela já começa a ter uma aparência de uma farofa. Que não é necessário, gente, vocês aqui fazer uso da batedeira. Com a mão mesmo vocês vão conseguir fazer essa massa sem nenhuma dificuldade. É uma massa leve, extremamente leve, não vai exigir de você nenhum esforço físico. Ela já começa a soltar bem aqui da mão, se vocês perceberem. Eu vou amassar um pouco aqui, ó. E veja que ela já começa a desgrudar bem aqui da mão. Fácil aqui para facilitar agora, para que eu possa mexer melhor aqui a minha massa, eu vou transferir aqui para cima de um tapete de silicone e vou aqui, ó, com a mão pegando aqui toda a massa. Uma massa extremamente leve, uma massa um pouco açucarada, tá? A massa sablé ela tem essa característica de ser um pouco arenosa, tá? Aqui porque eu não estou utilizando aqui o método cremagem. Se fosse para mim fazer essa massa aqui no método cremagem, eu teria que levar a batedeira, ovos, manteiga e açúcar e fazer um creme para em seguida adicionar a farinha de trigo, tá? Aqui eu não usei aqui no método cremagem. Então, olha só, massinha pronta. Desgruda bem da mão. Deixa o Manuel aproximar um pouquinho aqui a câmera. Vocês vão perceber aqui na parte superior. Olha só, pessoal. Super prático realmente de fazer a massa. Ela já não gruda mais aqui na mão, ó. Bem simples. E uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Se de repente vocês quiserem aromatizar aqui essa massa, vocês podem aqui adicionar um pouco de raspas de limão na massa e vocês vão conseguir com certeza dar um certo aroma nessa massa, ou se preferirem uma essência de baunilha. Então agora tudo que eu preciso fazer é levar essa massa aqui sobre refrigeração. Não é necessário levar o freezer, geladeira aproximadamente 1 hora, até que essa massa ela fique um pouco mais firme, para em seguida a gente utilizar uma forma que eu vou mostrar para vocês, que é a mesma forma que eu gravei aqui nos vídeos anteriores, aquela forma de fundo removível de 21 centímetros de diâmetro, ok? Bom, pessoal, é aqui, ó, minha massinha aqui após de 1 hora de refrigeração na geladeira.
que eu levei ela, na verdade, envolvida assim no saquinho plástico. Perceba que ela já tá firme. Então, agora é o momento da gente aqui, ó, simplesmente usar a massa para a gente modelar aqui na nossa forma de fundo falso, como eu falei para vocês. Aqui eu usei a mesma forma para as 5 receitas de tortas melhores de 5, tá bom? Então, aqui eu vou deixar para vocês uma dica, tá? Normalmente as pessoas, quando vão fazer a torta de limão, a maneira clássica, diga-se de passagem, é modelar a forma por inteiro, tanto na parte inferior aqui quanto na parte das bordas, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. O que eu fiz? Eu não sei se você vai conseguir perceber, mas na lateral aqui por dentro da minha forma eu pincelei com manteiga sem sal, tá? Porque aqui a minha intenção é de usar a massa apenas no fundo da forma. Então, venho aqui com a massa. Dou uma leve amassadinha com as mãos mesmos. Quem tiver um rolo em casa, se quiserem trabalhar com rolo, vai ficar a critério de cada um. Mas aqui é para mostrar para vocês da maneira mais simples possível. Então venho aqui, ó, coloco a massa no fundo, vou amassando aqui e preenchendo todo o fundo da assadeira. Mais uma vez, ó, e vou completando até eu finalizar completamente aqui o fundo com a adição da massa. Com a mão mesmo, uma massa muito gostosa de se trabalhar. Com a mão mesmo, você aí de casa vai conseguir fazer facilmente aqui essa receita e amassar, manusear muito bem aqui a massa sablé. Então, super prático. Eu vou fazendo essa aqui, ó, essa montagem até finalizar completamente aqui o fundo da assadeira. Se vocês de repente encontrarem no mercado um aro perfurado, tá? Aí sim eu aconselharia vocês a usar a massa em volta aqui da assadeira, se ela de repente fosse perfurada na lateral, visto que isso iria com certeza ajudar e muito a cozer bem aqui a nossa massa. Então aqui, ó, vou completando e vou com os dedos aqui espalhando toda a massa até completar aqui a nossa assadeira ao fundo. Muito prático vocês executarem. Como eu falei para vocês, a ideia de mostrar para vocês essas receitas é mostrar para todos vocês aí de casa que realmente não tem grau de dificuldade para executar aqui essas receitas. Selecionei receitas aqui muito práticas de fazer. Vocês com certeza vão replicar essas receitas com muita facilidade. Então aqui, ó, preenchi bem, mais ou menos uma espessura de meio centímetro ao fundo. Então aqui vocês percebam que aqui eu tenho um pouco da massa que sobrou. Essa massa aqui seria para, se eu tivesse a intenção de repente de envolver toda a lateral. Mas aqui eu quero mostrar para vocês uma versão diferente. Então aqui tudo que eu preciso fazer agora eu vou reservar. E agora será o momento que eu vou mostrar para vocês a receita do nosso creme de limão, que vai compor, obviamente, a nossa queridíssima torta, brasileiríssima torta de limão, tá? Então, pra gente aqui executar bem nossa receita, tudo que vamos precisar, aqui, ó, tenho 2 caixas de leite condensados de 395 gramas cada caixa, né? Praticamente totalizando aqui 800 gramas de leite condensado. Vou adicionar aqui a um bowl. ,150 gramas de creme de leite. ,150 gramas de cream cheese. E vou aqui, ó, misturar. Ou se vocês não tiverem um fouet, como eu não tenho aqui, gente, olha, acabei esquecendo o fouet, tá? Por trás dos bastidores, e é assim que a coisa rola, tá? Então aqui eu vou homogeneizar esses 3 ingredientes até que o cream cheese ele se dissolva bem aqui ao leite condensado e ao creme de leite. Misturo bem.
Agora eu vou adicionar essa mistura aqui, olha só, pessoal. Praticamente suco de 3 limões Tahiti eu tenho aqui neste bol. Suco de 3 limões. Aqui o suco ele vai ser responsável, tá? Pela cremosidade do nosso creme. Perceba que ao adicionar o suco, ó, vocês vão perceber nitidamente que a mistura aqui em si ela já tem uma aparência de uma mousse. Eu vou pegar aqui com a espátula para que vocês percebam. Ó. Veja que com a adição do creme, aliás, perdão, com a adição do suco de limão, o nosso creme ele já adquiriu aqui uma certa textura, tá? Além, é claro, do nosso suco de 3 limões, eu aconselho a vocês adicionarem também aqui raspas de um limão Tahiti. Adiciono as raspas. Mais uma vez mexo o nosso creme. E agora, ó, 2 unidades de ovos inteiros para finalizar bem aqui. Mexo mais uma vez. Já temos o nosso creme pronto, tá, pessoal? Percebam que facilidade nós temos aqui de executar bem essa receita, realmente sem nenhum grau de dificuldade, tá bom? Aqui uma dica que eu vou dar para vocês. Antes da gente adicionar o creme aqui à nossa assadeira, a gente pode vir com um garfo e espetar aqui, ó, para que o vapor ele circule bem aqui na nossa massa e cozinhe ela por completo. Dica, pessoal, para vocês, tá? Aqui vocês têm a opção de repente, primeiro dar uma pré-assada na massa, consequentemente, ao adicionar o creme, essa massa no total, tá? Essa torta no total, ela vai passar menos tempo no forno. Se vocês não quiserem pré-assar e já adicionar o creme, ela levará um tempinho mais de cozimento até que a nossa massa ela asse completamente. Aqui, para facilitar um pouco mais, eu vou adicionar todo o creme e vou levar ao forno, tá? Por um tempo estimado aqui, ó, de 25 minutos a uma temperatura de 180 graus. Então, pessoal, aí o nosso resultado da torta, tá? Após 25 minutos a 30 minutos aqui de cozimento a uma temperatura aproximadamente 180 graus, nós tivemos aqui, olha só, este resultado. Perceba que a torta ela está na lateral bastante douradinha. Isso significa dizer, é claro que a torta ela foi cozida, assada perfeitamente na temperatura ideal que precisa ser, né, pessoal? E agora, para a gente finalizar essa torta, simplesmente vamos fazer um merengue, tá? E para esse merengue nós vamos precisar aqui dos seguintes ingredientes. Nós temos aqui 200 gramas de açúcar refinado com 100 gramas de claras de ovos. Então, tudo que eu preciso fazer simplesmente é fazer a junção de ambos os ingredientes, pessoal. Olha só, claras e açúcar. Aqui o segredo para que a gente tenha um melhor resultado com a clara com um brilho bem mais aparente, tá? É importante que a gente aqueça essa mistura de claras e açúcar, tá? Primeiro eu vou mexer aqui, mas é importante que a gente aqueça. Algumas pessoas aquecem sempre em banho-maria, mas eu vou dar uma dica para vocês, bem mais prática. Vocês podem aquecer essa mistura aqui em micro-ondas em 2 etapas de 20 segundos. Ou seja, no total aqui 40 segundos para que o açúcar ele dissolva bem nas claras. Lembre-se, esses 40 segundos tem que ser em etapas. Coloco 20 segundos no micro-ondas, retiro, mexo e levo mais 20 segundos ao micro-ondas e aí estará prontinho para a gente levar para o batimento e assim a gente construir o nosso merengue. Vou aquecer e vou mostrar para você no momento do batimento como é que vai ficar o nosso merengue. Ele vai certamente triplicar de volume. E aí vamos usar um bico de confeiteiro com uma manga para a gente aqui, ó, pingar sobre a nossa torta. E depois que eu pingar completamente o nosso merengue sobre a torta, nós vamos usar aqui um segredinho, um maçarico para a gente flambar esse merengue e dar aquele aspecto de suspiro por cima da nossa torta de limão. Então olha só, pessoal, após 40 segundos no micro-ondas, a nossa clara aqui, ó, perceba que ela já está bastante líquida, ela perdeu um pouco da sua liga e o açúcar ele dissolveu completamente na clara, tá?
Para esse merengue aqui chamamos de merengue suíço. Agora tudo que a gente precisa fazer é levar o merengue à batedeira e bater aqui, tá? Por um tempo aproximadamente de 7 a 8 minutos, ou até que esse merengue ele triplique de volume. Ok, pessoal, como vocês viram aqui, ó, nosso merengue ele triplicou de volume. E vou mostrar para vocês aqui, ó, esse é o ponto do merengue, aquele ponto que ele faz um biquinho, olha só. E principalmente se eu aqui, ó, virar o bol da batedeira, o merengue ele não cai, tá? Ele tá lá preso. Então, esse aqui é o ponto do nosso merengue. E aqui, é claro, pra gente tentar tirar um pouco do ovo, vamos adicionar aqui, ó, coloco aqui raspas de um limão ao nosso merengue suíço. Coloco aqui raspas de um limão. E aqui eu não preciso mais voltar à batedeira, basta eu mexer um pouco aqui. E aí temos o nosso merengue prontinho pra gente adicionar aqui por cima do a nossa torta maravilhosa de limão. Aqui, gente, eu tenho um bico perlê liso, tá? Com a numeração 1A, é um bico da Wilton, no qual eu vou utilizar para decorar a nossa torta com merengue. Vou colocar aqui sobre uma manga de confeiteiro. E agora eu vou preencher a nossa manguinha descartável com o nosso merengue. Aqui, eu tiro o merengue e vou preencher aqui, ó, toda a manga de confeiteiro pra gente decorar a nossa torta de limão. Então, vou decorar aqui fazendo pingos sobre a torta. Eu pingo e ligeiramente subo. Perceba que o nosso merengue aqui ele tá bem estruturado, que o pingo ele tá bem realmente aqui uniforme, bem firme. Uma ideia para vocês aqui. Perceba que aqui eu comecei primeiro pelas laterais. De repente, se vocês quiserem adicionar ao centro da torta uma geleia de limão, vai ficar a critério de cada um de vocês. Eu particularmente eu prefiro preencher toda a nossa torta com merengue. Então, veja que maravilha, gente. Realmente muito prático, tá? Agora é aquele momento em que eu vou fazer uso do maçarico para a gente aqui acabar flambando o nosso merengue, dando aquele aspecto mais dourado. Olha que sensacional, pessoal. Realmente uma torta bem interessante. E aqui, é claro, eu vou finalizar aqui com uma das minhas marcas que eu adoro muito. Aqui eu tenho a própria massa sablé, que eu acabei cortando, assei ela e por cima eu coloquei um pingo de chocolate e usei aqui o cinete para deixar aqui bem específica a nossa logomarca, tá? Vou colocar aqui do lado. E mais uma por cima. Bom, pessoal, essa é a última receita do nosso quadro Melhores de 5. Eu espero que vocês tenham apreciado. Aproveitem, repliquem, usem todas as receitas, coloquem toda a criatividade. Essas receitas são receitas bases, mas nada impede que vocês possam também, obviamente, levar o toque de vocês para essas minhas criações e aí vocês realmente ajudar e a encantar a sua clientela e principalmente promover momentos únicos em família. Um beijo, até breve e obrigado por vocês curtirem principalmente o meu trabalho.